Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui com o Estudo de Magnetismo e Espiritismo. Boa noite, Francisco, Ednélia, Rose. Boa noite, amigos, amigas, e a vocês todos que estão chegando. Mais uma noite de estudo que vai ser muito proveitoso, se Deus quiser. Boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma terça-feira de bastante estudo. Não vamos dormir hoje, porque a gente vai falar de sonambulismo. Vamos ficar, aliás, se ficar, fiquem lúcidos. Boa noite a minhas amigas da coordenação e a todos que nos assistem. Hoje o assunto é palpitante. Eu acho que não tem como dormir, a não ser que seja um sono magnético, mas é coisa rápida. A gente aplica o magnetismo e vocês saem. Ok, Aninha. O pessoal está dando boa noite. Vou tentar identificar aqui algumas pessoas já. João Batista, Rita Maciel, Mônica Barbosa, Luiz Fernando, né? Raquel Alves, João Batista, agora ele está dando boa noite. A Marta, Ana Clébia, Edneuza Fernandes, Raquel Alves, o povo de Có chegando. Deixa eu ver quem foi esse. Aqui, foi a Rita. É a Eunice. A Mônica está dando boa noite para todos nós. E aí a Elaine já está dizendo que gostou do visual, Francisco. Já está fazendo sucesso. Muita gente dando boa noite aqui, só que eu não estou conseguindo identificar, porque a maioria está como Facebook usa. E aí depois, mais uma vez, eu vou pedir para vocês depois irem lá na descrição. Tem uma inscrição em inglês do StreamYard. Autorizem para que o nome de vocês apareça aqui, porque senão a gente não consegue identificar. Como é que fica aqui para a gente? Fica Facebook e user. Aí na hora das perguntas é um pouco mais difícil. O Rafael dizendo que sentiu a falta da Ednélia. Todos nós, Rafael. Pois é, também senti falta do estudo. Todos vocês. Antes de a gente começar, eu vou dar alguns recadinhos já. Deixa eu só desligar aqui meu microfone para não dar eco, por favor. Então, amanhã a gente está tendo um estudo diferenciado, né? Que é o estudo da Revista Espírita, mas estamos fazendo o estudo da Viagem Espírita em 1862. Quinta-feira a gente tem o estudo e aplicação do magnetismo espiritual, poder curativo do magnetismo espiritual. No sábado a gente tem um tratamento espiritual com o tema Porta Estreita. Na quarta e no sábado o estudo começa às 19h30. Na quinta-feira começa às 20 horas. E na segunda-feira a gente tem um estudo do Livro dos Espíritos, que a gente iniciou um novo estudo do Livro dos Espíritos na segunda-feira. A Rosinha perguntando quem é esse rapaz, olha aí. Alguém está dizendo que ficou 10 anos mais novo, deixa eu ver. Foi o Fernando Almeida. O Fernando Almeida. Muita gente dando boa noite. A Eunice está perguntando se deu certo. Deu certo, Eunice. Olha o seu nome aparecendo aqui de novo, tá? Deu certo. Então é isso. Vamos para a nossa prece inicial para começar os estudos, né? Rose, tu faz a nossa prece hoje? Então vamos nos recolher, fechar os nossos olhos, ver a imagem dos nossos anjos da guarda, os nossos amigos familiares, espíritos familiares, do bom doutor Demé, para que ele nos ajude no recolhimento. Bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia, de amor e de justiça, agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos e reunidas em Teu nome. Te pedimos, Senhor, a presença do nosso guia, Dr. Demé,
o bom Demé, para que ele continue nos inspirando no estudo e na prática do magnetismo, para que possamos ouvi-lo, compreender as inspirações que ele nos emana sobre o magnetismo, sobre os caminhos do espiritismo, que nos ajudam a nos levar ao bem. Pedimos perdão por nossos constantes erros, nossos vícios, nossas quedas, e ao mesmo tempo rogamos a força e a coragem para combater os erros e perseverar na busca de nosso progresso moral. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, abençoa-nos e aos nossos familiares e amigos. Abençoa todos aqueles que mais precisam de Tua presença e da presença dos anjos nas suas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Anunciada chegando, a Aidan Pierre, a Socorro. Gente, depois vocês vão lá, de novo faça aquele, porque eu vi que muita gente que já tinha aparecido o nome, tá ficando de novo como Facebook user. Eu não sei se tem algum tempo, alguma coisa do programa, aí vai ter que realmente ir lá na descrição, assim que terminar o nosso estudo, em cima do vídeo tem a descrição do estudo de hoje, e no final tem Pedro Ribeiro voltou a aparecer. E aí tem uma descrição em inglês que faz com que permita que o nome de vocês apareça. Vocês têm que autorizar. Se vocês não tiverem dúvida de como fazer, depois me mandem uma mensagem que eu coloco no grupo. Outra coisa é que a gente fez um grupo de WhatsApp para quem quiser receber o horário que está começando o estudo, para não perder o programa, né? Então, vocês, se quem quiser ir para esse grupo de WhatsApp, é só para receber as informações, coloca lá no grupo, no Facebook, tem uma mensagem da Elânia perguntando quem tem interesse. Quem tiver também vai lá e coloca o seu telefone. É importante colocar, como é que se diz? 085, 084, a informação da cidade, porque nem todo mundo é daqui de Fortaleza, né? Não, Eligênio, o teu não dá pra ver. Eu sei que é tu, porque eu acabei de olhar pro Facebook, eu olho pelo meu celular, mas aqui pelo programa eu não consigo. A Júlia dizendo que estava na palestra do Cícero. Então é isso, vamos começar. O tema de hoje promete, a gente vai falar sobre a emancipação da alma. Na verdade, vamos dar alguma introdução básica, porque esse tema é vasto, tem muito material sobre a emancipação da alma nas obras da doutrina espírita. No livro dos Espíritos, né, na segunda, aqui tem parte primeira, parte segunda. Na parte segunda, que fala do mundo espírita, tem um capítulo 8. O capítulo 8 fala sobre a emancipação da alma por completo. Fala do sono, do sonho, da dupla vista, do sonambulismo, do êxtase. Tem outras questões que eu não estou lembrando agora, mas assim, fala bastante sobre isso. A gente pegou o item 455, que é o resumo teórico de tudo isso que ele viu. Ele mostra tudinho, parte por parte, e no final ele faz um resumo que é muito bom. E aí vocês vão ver que ele, mesmo nesse resumo, ele consegue explorar e dar os conceitos de tudo que ele falou durante o capítulo todo. Mas quem quiser aprofundar, é importante que estudem esse capítulo. Mas antes de começar mesmo, eu vou trazer dois conceitos que tem no vocabulário espírita, que fala sobre a emancipação da alma e o outro sobre o sonambulismo. Exatamente para quando a gente adentrar no texto, a gente já tem uma noção do que a gente está falando, tá? Ai, eu tô como... Depois eu troco aqui. Então, o primeiro conceito vai cobrir um pouco o pessoal aqui rapidinho, tá? O primeiro conceito é sobre a emancipação da alma.
O que é a emancipação da alma? É um estado particular da vida humana, durante o qual, desprendendo-se dos laços materiais, a alma recobra algumas de suas faculdades de espírito e entra mais facilmente em comunicação com seres incorpóreos. Então, ele está dizendo que emancipação da alma é essa questão que o espírito se desprende um pouco do corpo. E isso acontece em alguns momentos da nossa vida encarnada, tá? E aí depois ele traz alguns exemplos do quando ocorre essa emancipação, sendo que todos esses fenômenos ocorrem em consequência da emancipação. Vai depender tanto da organização física e do grau de elevação que a pessoa consegue se desprender. Se ela for muito apegada ao corpo, à matéria, isso diminui. A elevação moral diminui e a organização física, porque alguns têm uma organização física já pronta que faz com que o espírito se desprenda mais ou menos, né? Que é o que vai fazer essa diferença entre a dupla vista, que a gente vai ver, por exemplo, e o sonambulismo. Aí ele vai mostrar, ó, tal estado se manifesta principalmente pelo fenômeno dos sonhos, da soniloquência, que é essa questão que as pessoas falam durante o sono, né? Ela não se mexe, ela não levanta, ela não faz nada, ela está dormindo e está falando, isso é soniloquência. Da dupla vista, que é essa questão de você ver sem dormir. Então, você tem um pouco de emancipação da alma acordado, e aí te permite você ter essas visões. Do sonambulismo natural, que a gente vai falar hoje, ou magnético e do êxtase. Esse conceito eu trouxe do Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. O outro conceito, que é alguém dizendo que queimou todos os neurônios estudando. O outro conceito é sobre o sonambulismo, que também Kardec coloca lá no vocabulário espírita. Então ele diz assim, do latim sonus, o sono e ambulare, andar, passear, estado de emancipação da alma mais completo do que no sonho. Ele vai dizer, e engraçado que o conceito do sonho é um sonambulismo incompleto, então por isso que ele diz, é a emancipação da alma mais completo do que no sonho. Então o sonambulismo, o sonho é um sonambulismo incompleto. Aí ele diz, o sonho é um sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a sua faculdade de ver, que é um dos atributos de sua natureza, é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e clareza. O corpo pode agir sob o impulso da vontade e da alma. O que é lucidez e clarividência? É a mesma coisa. É a faculdade que o espírito tem de ver, né? É a faculdade do espírito de ver. Então, quem vê é a alma, não é os órgãos do corpo. Só que Kardec explica, isso também tem no vocabulário espírita, que a lucidez sonambúlica ela é exatamente a lucidez em si, né? O nome lucidez ela é utilizada mais no sonambulismo magnético. E depois ele coloca essa diferença, continuando no vocabulário espírita, ele coloca a diferença entre sonambulismo natural e sonambulismo magnético, que a gente vai falar um pouco aqui, que o sonambulismo magnético é a mesma coisa que o natural, sendo que o magnético ele é provocado, mas a gente vai falar agora. E aí, gente, a gente já queria adiantar a vocês que talvez a gente vá dividir esse estudo em duas partes, porque o texto, como vocês viram ou vão ver, ele é bem extenso. Então, para a gente tentar explorar um pouco mais sobre o tema, a gente vai dividir em duas partes, mas a gente está tentando organizar para o curso não se alongar e terminar dentro do previsto, tá certo? Não, como eu disse, só para colocar, clarividência e lucidez significa, o conceito é a faculdade que o espírito tem de ver, entendeu? Só que a lucidez sonambúlica, ela é utilizada mais no sonambulismo magnético, mas clarividência e lucidez é a mesma coisa. A segunda vista é como se fosse um tipo de clarividência. É como se a clarividência e a lucidez, ela está dentro de todas essas coisas, entendeu? Não tem diferença no sentido, por exemplo, na segunda vista é um pouco do desprendimento do espírito quando acordado. Então, ele tem uma certa lucidez.
O sonambulismo, ele tem uma certa lucidez. Por quê? Porque é a faculdade de ver. A gente vai explorar isso mais, tá? E aí eu acho que a segunda vista fica para a segunda parte, então a gente vai explorando. Vamos entrar no texto e a gente continua. Vou dividir aqui, compartilhar aqui com vocês. Pronto, tá aí, ó, o Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, capítulo... Deixa eu só tirar aqui a faixa para não ficar no rosto da Ednélia. Capítulo 8, da emancipação da alma, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista, 455. Rose, você pode ler para a gente? Sim, vamos lá. 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida, mas, em certas pessoas dotadas de especial organização física, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório, que ninguém pensa em pôr em dúvida. Não obstante, o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Por que seria, então, mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas? Os charlatães o exploram, dizem, razão demais para que não lhes seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, onde penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que lhe conceder direito de cidade. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam esse fato em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador, como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos, quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão os da própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares aonde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê-as presentes, como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa
porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando a alma se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Veem porque veem, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigástrico, ou no órgão que é, para eles, o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades, conforme ao grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está o sujeito. É o que motiva não ser universal, nem infalível, a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja ao fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados, comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, por assim dizer, se retraem, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual. Existências que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação. E essa dualidade faz que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora é este que fala àquele. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os parcialmente, quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém deles se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem, e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes, ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Mas, podendo o seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação.
abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele, e não podendo essa coisa ser o seu corpo, necessariamente é sua alma ou espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus, cotidianamente, nos põe sob os olhos e ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. Então, vamos aos comentários. Tem muitas perguntas já. Eita, Diz que a não mas se é bom, né? prometia, né? A gente já imaginava mesmo, é um assunto muito bom, como diz o Francisco, palpitante, né? E a gente, eu sei que às vezes é um pouco difícil para entender de cara, quando você lê o texto, vê os conceitos, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é a questão da emancipação da alma. Então, a gente já sabe que isso acontece por todas as vezes que a gente dorme, né? Todas as vezes que a gente dorme, o nosso espírito se emancipa, e aí ele. É por isso a importância da prece antes de dormir, para pedir para que a gente seja guiado para bons lugares. É importante a gente passar o dia lendo, ou vendo, ou fazendo, ou pensando coisas boas, edificantes. Por quê? Porque isso vai refletir também na questão de onde estaremos quando o nosso espírito se emancipar. Porque se a gente der fomentar coisas que não forem boas, que não forem legais, a gente vai estar encharcando ali. E quando ele estiver livre, ele vai para onde tiver a afinidade maior. Então, assim, o sonambulismo aprofunda, né? Aprofunda essa questão da emancipação. Aqui o que acontece? Quando existem dois tipos de sonambulismo, assim, o sonambulismo natural, o sonambulismo magnético. Qual a diferença entre eles dois? Né? A diferença é só que um se dá de forma natural e o outro é provocado pela ação magnética, né? E aí também tem outra questão, é que aquele sonâmbulo natural, ele sendo trabalhado através da ação magnética, esse sonambulismo pode ser conduzido para que ele não fique se tendo essas ações de forma descoordenada, né? sem coordenação, e às vezes até colocando a vida da pessoa em risco, né? Então, o que acontece? O sonambulismo magnético, ele dá uma orientação, ele orienta o ser, aquele que já tem uma tendência, né, ao sonambulismo natural. E também alguns outros que não tenham, mas a gente vê que logo no início, o que ele diz? Que pessoas dotadas de especial organização física, certo? Eles podem se provocar o sonambulismo nessas pessoas. Então, a gente não pense que a gente vai magnetizar para colocar alguém em sono sonambúlico, qualquer pessoa, e essa pessoa, ela tenha essa faculdade, certo? Então, assim, não é. E em relação a isso, não é uma faculdade mediúnica, né? Assim, pode acontecer durante a emancipação, durante a ação magnética, né? E o sonâmbulo tem algum espírito que fale por ele. E pode ter, aí sim seria o sonambulismo
Oi. Elucida bem essa diferença. Pode dizer o conceito. Qual é o conceito? Porque já estão perguntando aqui, eu queria que você aproveitasse já que você começou. Qual é o conceito, né, do sonambulismo e qual é o conceito da mediunidade? Por que um é diferente do outro e por que pode ser o sonambulismo médium Médium sonambúlico? sonambúlico. Quando aquele sonâmbulo magnético, ele pode, se ele não tiver nenhuma influência de espírito, quem está falando, quem está se manifestando, é o espírito dele próprio, entendeu? Então, assim, por conta disso, as pessoas, aquele sonâmbulo, ele vai dar as informações que o espírito dele tem condições para isso. Por isso que, às vezes, em tudo, né, em todos os fenômenos, precisa se analisar. É preciso analisar se realmente aquilo condiz. Às vezes, tem pessoas que trabalham com sonâmbulo e eles já conhecem a capacidade dele, e já entendem até onde ele pode ir, até onde pode confiar na informação que ele está dando, certo? Então, assim, o que acontece? Durante a ação magnética, o sonâmbulo, o seu espírito, sua alma, né? Kardec até fala em alma, por conta somente da diferença de que ele está encarnado. Então, assim, a sua alma se desprende e aí ele irá até o local onde deveria ou onde gostariam que ele fosse, onde o magnetizador o conduzir, certo? Então, assim, e quando esse sonâmbulo pode ter a assistência de um espírito, e aí ele é um médium sonambúlico, entendeu? Então, assim, acho que a diferença é essa. Se não houver a interferência, a influência de um espírito, ele será o sonâmbulo. O sonâmbulo o espírito que se manifesta é o dele, é o do sonâmbulo, certo? Diga. Ednélia, Pode, com posso só certeza. fazer um parêntese sobre essa questão aí da diferença? No Livro dos Espíritos, quando trata da emancipação da alma, na questão 431, ele responde exatamente no meio da resposta, ele vai colocar, afinal, o que é um sonâmbulo? E a pergunta é a seguinte: qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? Né? Quer dizer, é do sonâmbulo as ideias, né? E não do espírito. E como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? A gente vai aprofundar isso aí também. Aí a resposta é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos dos que os que ele supõe. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu envoltório corporal não lhe permite rememorá-los. Aí é o que eu quero trazer agora para essa discussão. Que é, afinal, um sonâmbulo? Né? Na resposta se faz a pergunta: que é, afinal, um sonâmbulo? É um espírito como nós, né? Quer dizer, é um espírito como nós e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia como cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que renascemos muitas vezes. Essa mudança de condição é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando no estado a que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Ou seja, né, ele não lembra. E aí, sobre médios, né? Quando há comunicação, quando eles recebem comunicações como receitas, aí ele vai continuar aí na resposta, né? Receita de um remédio, aí a gente pode chamar de médios sonambúlicos, né? Então, essa questão quase você tem tempo para refletir melhor, porque ela é uma resposta até longa. Uhum. Deixa eu só pontuar aqui uma coisa. É porque a gente tem que lembrar qual é o conceito de mediunidade. A Ginélia falou, mas é que eu vou incentivar bem isso.
Mediunidade é quando há intervenção dos espíritos. Então, se não há intervenção dos espíritos de fora, não é mediunidade. Por isso que o sonambulismo é um fenômeno que acontece, pode ser natural, ele pode se expressar, aí é só ele atuando. Por quê? Porque isso aí é o fenômeno de emancipação da alma. Isso é emancipação da alma. Quando ocorre isso que a Rose colocou, que vem um espírito e vai passar uma mensagem por esse sonâmbulo, aí ele se torna médium sonambúlico, tá? E aí eu vou esperar a Ginela terminar e depois eu vou para outra pergunta. Vai, Ginela. E aí vocês veem como esse nosso corpo realmente aprisiona, né, o espírito que nós revestimos, assim, dizendo dessa forma. Porque o sonâmbulo, quando o espírito está emancipado, ele revela todo aquele aprendizado, toda o que ele sabe, né? E aí, enquanto nós estamos aqui, a gente realmente, o espírito fica muito aprisionado pelo corpo. Então, assim, o que eu anotei aqui? Exatamente. A clarividência independe dos órgãos da visão, certo? Então, assim, é isso que eu acho interessante. Essa clarividência não independente dos órgãos da visão é uma das características, né, do sonambulismo magnético. Né? O espírito não enxerga por um local específico. O espírito ele não tem o olho, boca, nariz. Ele enxerga, ele vê, ele sente e ele se expressa pelo pensamento. Então, assim, é essa condição. E esse pensamento e o que ele pensa, ele já está. Por exemplo, ele precisa verificar algo ou alguém que está muito distante, quando ele pensa, ele já está lá. Então, assim, o que é dito é que não é o corpo, não onde o corpo, a visão não é do corpo para aquele lugar distante, como se fosse através de um telescópio, ele até fala isso, através de um telescópio. Não é. O corpo, ele continua lá naquele lugar e o espírito se transporta. E ele se transporta de uma forma fácil, diz assim, mas levou tanto tempo, é tão longe, qualquer coisa nesse sentido não existe. Porque ele pensou, ele já está fazendo. Então, assim, aí o que ele diz aqui, que aqui a clarividência do sonâmbulo natural e do magnético tem uma única causa, né, que é a alma, que é o espírito. E aí ele vê em todos os lugares aonde sua alma pode se transportar. E é isso que a gente está falando. Ele se transporta, tem alguns magnetizadores que trabalham com alguns objetos, né, para facilitar para o sonâmbulo. E aí, da pessoa a quem eles querem, por exemplo, que ele vá para verificar e tudo mais. Tem sonâmbulo que enxerga os órgãos, né? Às vezes identifica doenças e coisas desse jeito. E aí o sonâmbulo não vê através, né, do corpo, ele vê como se achasse no lugar onde as coisas existem, né? Porque é a sua alma que está lá, não é o corpo que enxerga, o corpo está ali inerte. E essa separação parcial do corpo, do espírito e do corpo, ele é algo que ele diz que é anormal. Por quê? Porque a gente convive o tempo inteiro com a junção, né? Corpo, perispírito e espírito. Mas aí, nesses momentos de emancipação, ele tem um determinado tempo, só que não pode ser indefinido, porque indefinido não poderia ser, exatamente, porque
existe o laço fluídico prendendo. Então, assim, não tem como esse espírito se emancipar ao ponto de ficar fora indefinidamente, só quando há a ruptura que é da morte, né? E aí ele diz que o corpo se ressente, né, quando o espírito faz um trabalho muito ativo, porque existe a relação é muito chegada, né? Por quê? Porque o corpo se ressente de movimentos que o espírito faz e o espírito se ressente também de coisas que o corpo faz. Então, assim, é uma ligação muito estreita, muito. Então, assim, são situações em que a gente vai ver essa questão da emancipação da alma de uma forma muito. E não é nem só a emancipação, é você verificar que ali, que a alma existe, que essa alma, ela se manifesta ali. Porque é como a Rose estava falando, até a Ana falou também, de questões que a pessoa não sabia. Tem o fato de quem foi do magnetizador que foi perseguir, que o sonâmbulo era um camponês. Só que quando ele entrava em sonambulismo, ele sob a ação magnética, ele falava, ele sabia de coisas que era impossível ele ali nas condições em que ele vivia. Então, assim, mostra muito claramente a existência dessa alma, a existência de algo a mais que não é o corpo. Não é o corpo. E essa condição nos dá, assim, a certeza, para quem ainda tem dúvida, dessa existência dessa alma, desse espírito, se manifestando e tendo aprendizados anteriores, não tendo aprendizados apenas dessa existência, apenas da existência presente. Ele tem aprendizados outros que estão apenas adormecidos, né? Não se perde, o aprendizado não se perde nunca. Pois é isso, gente. Eu continuo, Ana, ou você já quer as perguntas? Porque dentro da ideia do conceito, né, do sonambulismo e da ideia, né, que a Ednélia deixou, da clara evidência do sonâmbulo, seja o magnético ou natural, não tem diferença, né? Não tem diferença. A diferença vai ser porque um é artificial, no sentido de ser provocado, e o outro é natural, né? E aí é que o grande conceito é que é um atributo da alma, né? O sonambulismo é algo que é da alma, não é do corpo, não é algo só, né? Pode ter a questão orgânica, mas não é só fisiológico. Aí o que eu queria destacar, antes até de entrar nas perguntas e aprofundar o texto, é nesse parágrafo que Kardec chama a atenção aí da ciência, né? Primeiro ele fala, né, das ideias que vem, de que isso pode ser facilmente trabalhado por charlatães, e isso dá conta, né, para que eles, dá mais, né, força para que eles, né, ajam contra a razão e contribuam com o charlatanismo. Só que aí Kardec vai justamente provar, né, que o sonambulismo, que cabe à ciência, se apropriar mais dele, né? Que a ciência, ela de alguma forma, a ciência, quando a gente fala ciência materialista, não quer dizer que toda a ciência, né, não queira se aprofundar. A psicologia, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que trabalham com sonambulismo e com outras práticas, né? Então, a ciência, ela diz aí nesse parágrafo, quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão charlatães, né? Porque a ciência que acaba deixando a mão, né,
de pessoas que malevolamente vão utilizar. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural artificial é um fato, então é um fato, assim, só que eu passei rapidamente, assim, porque não dá para eu ver, mas eu vi que os comentários, alguém já contando um caso de um parente, de um amigo, que teve sonos lúcidos, ou que foi realmente sonâmbulo, né? Então, é um fato, e contra fatos não há raciocínio possível. Kardec, ele, como cientista, ele diz isso, porque a ciência materialista trabalha exatamente com fatos, com fenômenos, né? Então, não há como você dizer que não tem a razão aí, a razão, a ciência. Então, ele vai chamar atenção a isso para que a ciência alargue a sua visão, né? Ele falei até da entrar pela porta larga. Então, assim, mas como a gente sabe é um progresso muito longo, que o progresso da humanidade é realmente um espaço-tempo muito longo, muito devagar, né? Nós estamos agora enfrentando uma pandemia, a ciência não consegue resolver, né? Se tivéssemos um progresso, inclusive materialista, mais relacionado, né, a outras questões e outras práticas, né, que nos leve a pensar não só no fisiológico, que é a visão materialista, mas na alma, e entenda tudo isso, mais facilmente a gente poderia, né, encontrar muitas saídas. Então, por isso, aí é esse destaque, né, entre a ciência e o espiritismo, que também é uma ciência, que vai dizer que o sonambulismo é mais do que fisiológico. Ele é uma luz projetada sobre a psicologia, né? Então, isso é muito, como diz o Francisco, é um destaque, assim, bem destacado, né? Porque é uma luz, é aí que se pode estudar a alma. Tu já pensou se a Rose, ciência se debruçasse, né, sobre o estudo da alma, né? Rose, aproveitando essa tua fala aí tu explora, porque o Rafael fez exatamente essa pergunta. Eu acho legal você falar, porque ele quer entender por que tá aqui a pergunta dele. Ó. Quando ele fala que o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico, é uma luz projetada sobre a psicologia, poderia esclarecer essa afirmativa? Seria estudar sobre as questões que afligem o encarnado sem estar em estado sonambúlico? Uhum. É exatamente, é começar esse parágrafo, né, que ele fala em utilizar o sonambulismo para estudar a alma, porque o sonambulismo, ele marca a independência, né, a independência da alma do corpo, né? O sonambulismo, o corpo está adormecido, mas a alma está livre, né? Não tão livre quanto depois da morte, né? Mas a alma, ela está livre. Então, aí é que fala que um dos fenômenos que a caracteriza é a clara evidência independente dos órgãos ordinários da vista. Porque a ciência estuda a fisiologia, né, Pedro? E aí é uma visão puramente materialista, mas se ela, né, pudesse trabalhar também com a alma, tentando compreender essa produção que um sonâmbulo, por exemplo, ou uma pessoa que tem dupla vista, ou esses vários fenômenos que Kardec vai apresentar, se pudesse a psicologia, né, estudar o que significa essa emancipação do corpo. Hoje a Ana me mandou uma mensagem do Vórtice sobre EQM, né, que é as experiências de quase morte. Tem um programa que é um físico, tem vários programas, é um físico estudando as experiências de quase morte, ou seja, que também tem a ver com essa relação da emancipação da alma num estado de coma, ou em que o corpo fisiológico está completamente adormecido. Então, como é que a física vai estudar? E ele escuta os relatos, são vários relatos, que têm as suas semelhanças, tem uns que são, assim, a gente nota que são mais... Parece que a pessoa viaja, né? Ela está tão em êxtase, que o êxtase, ele é mais que o sonâmbulo. O êxtase, ele está mais desligado ainda do corpo do que o sonâmbulo. Mas, enfim, então eu acho que a proposta de Kardec, até quando ele faz essas perguntas, né? Ele diz, será racional, porque a ciência, ela alega a racionalidade. E vai dizer que quem trabalha com a alma é irracional, né?
Mas será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há um instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. Ou seja, não é só fisiológico, não é irracional você estudar um fenômeno, um fato, que se chama sonambulismo ou êxtase e outros que a gente vai ver, que apresentam que a alma está livre, o indivíduo está lúcido, mesmo estando vivo no corpo. Ele apenas está mais emancipado, né? Ele está emancipado daquele corpo, embora ligado a ele ainda, né? É diferente do sonho. O sonho, ele ainda existe uma relação muito do cérebro, né, fisiológica mesmo, com o adormecido. A bela adormecida que vai sonhar, mas ainda tem o cérebro está muito ligado. Já o sonâmbulo, por isso que há a perda dessa memória, né, podendo haver a perda da memória, muitas vezes, está, de fato, mais desligado, né, está independente mais. Mas, enfim, espero que tenha ajudado aí Pedro, a resposta, mas eu acho que a ideia é como a ciência poderia atuar, né, com a sua racionalidade, com seus estudos dos fenômenos, junto com esses outros aspectos, né, que são fatos da alma e que ajudariam bastante a própria ciência. Francisco? Em função das várias falas bem exploradas pelas colegas, eu vou fazer uma outra abordagem do sonambulismo. Eu vou tentar ser feliz, porque eu fiz tanto recorte que eu não sei se eu vou conseguir emendar. Mas, no penúltimo parágrafo da página 61, Kardec fala da dualidade do homem, né, das duas existências, a corpórea e a espiritual. Espero que vocês tenham acompanhado. E na Revista Espírita de 1863, ele escreve um artigo chamado A Dualidade do Homem Provada pelo Sonambulismo. Antes de eu fazer a abordagem sobre esse enunciado, eu trouxe um pequeno trecho de Deleuze, do livro Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal, no capítulo 5, página 76, onde ele vai dar o destaque da importância do sonambulismo. Ele diz assim: de todos os descobrimentos que têm chamado a atenção desde a mais remota antiguidade, o do sonambulismo é certamente o mais adequado para ilustrarmos sobre a natureza e as faculdades do homem. Os fenômenos que temos observado demonstraram a diferença de substâncias, a dupla existência do homem interior e do homem exterior num só indivíduo. Oferece a prova direta da espiritualidade da alma e a contestação de todas as objeções que se tem feito contra a imortalidade e põe em relevo a verdade conhecida dos sábios antigos, tão bem expressa por Bonaldi, de que o homem é uma inteligência servida por órgãos. Veja que essa é uma fala de Deleuze que precedeu Kardec. E nesse texto da Revista Espírita de 1863, Kardec vai dar o seguinte destaque para o sonambulismo. Os fenômenos sonambúlicos, como tantos outros, parecem trazidos pela providência para nos provar, para nos pôr na via do mistério do pensamento. Veja a importância que Kardec dá à questão do sonambulismo, né, para a questão dos estudos psicológicos. Aí você vai entender o homem. Interessante que esse texto foi endereçado a Kardec por um médico, que não tem identificação dele. Diz: olha, Kardec, eu comecei a estudar, tentei até me fazer médium, não consegui, e resolvi estudar.
e resolvi estudar as considerações das outras pessoas. E aí descobri, pelo sonambulismo, vários fenômenos, como, por exemplo, a reencarnação, que eu achei isso fantástico. Nesse vocabulário da emancipação, que a Ana leu, das instruções práticas, tem um fato chave do sonambulismo, que é o que resume toda a questão do interesse Kardec, que é a questão da lucidez sonambúlica. Nesse texto da revista, diz assim: o sonâmbulo, quando ele está em estado sonambúlico, que ele está conversando, e ele abruptamente é interrompido, quando ele torna ao estado de vigília, ele não sabe o que está acontecendo. Parou, zerou. Se você colocá-lo em estado sonambúlico de novo, ele retoma de onde ele parou. O que mostra que o conhecimento não está no cérebro físico. Ele está no espírito. A sede é no espírito. E aí, é isso que Kardec quer chamar a atenção. Tem alguma coisa por trás da existência material. Eu queria que permissão para ler, vou ser bem rápido, mas só o trechozinho que não foi lido, por prudência, e foi bem feito pela Ana, mas eu acho que nesse caso agora cabe. Diz assim: o esquecimento absoluto no momento do despertar é um dos sinais característicos do verdadeiro sonâmbulo, porque a independência da alma e do corpo é muito mais completa do que no sono. Então, o que eu quero dizer? Que a questão do sonambulismo é uma questão, um fenômeno que precisa ser investigado, ser aprofundado e não ser discriminado, né, por preconceito pela ciência. Não vai dar tempo eu descrever, mas eu tinha trazido para as colegas ontem um trecho de um pesquisador do sonambulismo, Adilson Mota, né, que são 4 textos que ele fala sobre a questão da realidade do sonambulismo. E num dos textos ele diz assim: ele cuidou de um rapaz de 32 anos, mais ou menos, que desde criança era tratado com remédios pela medicina porque ele era sonâmbulo. E com o tratamento que ele fez, ele deixou o uso do sonambulismo. Quer dizer, se trata o sonambulismo como uma doença e não como um fenômeno. Essa é a questão. Ana, obrigado. Eu acho que eu ia, porque o que eu li dele, ele fala que ele estava dando uma palestra e o rapaz escutou essa palestra e ele se sentiu liberto porque ele percebeu que o que era considerado doença nele era apenas sonambulismo. E aí eu não sei se ele fez exatamente, eu sei que ele fala sobre isso, que ele fica feliz ali Ele revela. por ter tido acesso ao conhecimento. E realmente isso é importante, porque muitas vezes o sonambulismo é confundido com doença, né? O que não é. Bom, eu tenho algumas partes para falar, mas eu vou ler alguns comentários e ver algumas perguntas, e aí se der tempo eu falo algumas observações minhas. Já são 9 horas, então eu vou dar preferência às perguntas. Bom, as 2 outras primeiras já foram respondidas, que era a do Rafael e da esqueci o nome dela, mas tá. O Luiz Fernando pergunta: quando o sonâmbulo volta ao normal, ele se lembra do que aconteceu enquanto ele estava naquele estado? Ele não se lembra. O sonâmbulo, aqui foi exatamente esse destaque que o Francisco deu, e Kardec coloca também Não, esse destaque que tu deu não é desse texto, é do vocabulário espírita, né, Francisco? Pronto. No vocabulário espírita, ele diz que quando tem o sonambulismo, uma das coisas que mais caracteriza o sonâmbulo é o fato de ele não se lembrar do que aconteceu no fenômeno. Mas, porém, contudo, todavia, existem exceções, tá? Algumas vezes acontece de o sonâmbulo lembrar, tá? Isso quer dizer que ele não está tão desprendido, mas ele não deixa de ser sonâmbulo. Porque o que a gente está vendo aqui é que vai existir graduações na emancipação da alma.
a dupla vista é uma, sonambulismo é o sonho, é um, porque ele tem uma... O que é o sonho? É a lembrança do que o espírito foi fazer, e isso é uma das explicações, porque às vezes o sonho pode ser a lembrança da vivência dele no mundo espiritual, com a imaginação dele, com as preocupações do dia a dia. Então, quando é muito misturado, às vezes é essa confusão, e aí ele confunde, ele mistura tudo. Quando é muito lúcido, por exemplo, teve um exemplo da Socorro, que ela disse que lembrou que foi muito vívido, é porque ela realmente é um sonho. Porque o que é o sonho, né? A primeira explicação para o sonho é a memória da vida espiritual enquanto o corpo estava dormindo e ele foi lá passear, né? Porque o nosso corpo é como se fosse uma prisão. Então, qualquer oportunidade que a gente tem, a gente quer ir descansar, quer voar, quer passear, porque o corpo para a gente é considerado uma prisão. Então, nesse caso que a Socorro contou, realmente é um sonho que é uma lembrança da sua vida, do que você viveu no mundo espiritual. Isso acontece muito, a gente tem muitos sonhos que a gente consegue lembrar com detalhes daquilo que a gente viveu, né? Então, assim, muitas vezes não é real no sentido de você ter ido para algum canto, mas às vezes é o que você viu do jeito que... Então, ele é real nesse sentido que é real para você, porque aquilo ali tem um significado para você, foi algo que você precisou acessar, uma memória do passado que você precisou acessar, tá entendendo? Às vezes não é exatamente aquilo que você está pensando, mas o significado às vezes é importante, é tanto que você tem algum aprendizado, você fica refletindo sobre aquilo, né? Nesse caso, desses sonhos bem lúcidos. Então, o sonâmbulo, uma característica do sonâmbulo é se esquecer completamente do que estava passando. Em alguns casos, que são raros, ele consegue se lembrar. Kardec coloca lá, mas a característica principal do sonâmbulo é se esquecer completamente do que estava acontecendo. E isso a gente vê muito nos relatos de Pissiguet, de Deleuze, quando eles faziam as experiências com os sonâmbulos, e aí percebia que depois ele esquecia completamente. Ana, só para dizer que a explicação é no artigo da revista, viu? Da Revista Espírita. É porque no explicação vocabulário ele está bem só forte essa expressão. Só a questão do esquecimento. Não, é isso que eu estou dizendo. No vocabulário, esse conceito está bem forte, dizendo que é uma das características. Porque eu não estou me lembrando nesse texto, mas talvez tenha alguma coisa se referindo também. Aí a Mônica está dizendo assim, minha filha... A Socorro está dizendo que ela acha que foi quando ela teve esse sonho, ela foi num mundo bem inferior. Aí ela disse, ainda bem que nunca mais fui lá, porque ela ficou tão impressionada com o sonho dela que era ruim, ela acordou chorando e tudo. Então, realmente a gente tem que dar... por isso é que a gente sempre tem que pedir, antes de dormir, para a gente ir conversar com nossos anjos de guarda, ver nossos familiares, ter instruções, né, coisas boas, para a gente poder... fazer coisas boas, porque às vezes a gente vai fazer coisas ruins também durante o sonho, viu? Não estou dizendo que você foi por querer, mas estou dizendo que acontece, às vezes a gente quer mesmo. Aí a Mônica colocou, e como ela, alguns outros colocaram, tá? Mas ela fez uma perguntinha nesse, então eu vou colocar aqui. Minha filha, desde pequena, sentava na cama e conversava de olhos fechados. Nunca permiti que ela se levantasse ou acordasse desse estado. Eu deitava e dormia novamente. Isso também é sonambulismo natural? Sim, se ela acorda, levanta e vai fazer as coisas, é sonambulismo natural. Por isso que eu coloquei. Tem um que é o soniloquência, que o pessoal acha que também é sonambulismo, mas não é. Soniloquência é só aquele que a pessoa deitada ela fica falando. Esse que a pessoa se levanta, quer fazer as coisas, não sei o quê, aí é um sonambulismo natural. Ele não é provocado, é algo natural da pessoa. E aí, quanto a isso, tem uma coisa bem legal que eu ia até colocar e eu lembrei agora. No Livro dos Médiuns, quando ele vai explicar a diferença entre mediunidade natural e mediunidade voluntária, ele coloca isso, que um é espontâneo, acontece, e a voluntária é porque o médium começa a exercitar a sua mediunidade e ela deixa de ser espontânea e só é quando ele quer.
Isso é muito bom para o controle. E aí Kardec faz essa coisa que no sonambulismo é da mesma forma, como se esse conhecimento já fosse anterior. Então ele conhecia também. Na verdade, a gente sabe que ele estudou não só o magnetismo, mas o sonambulismo durante 35 anos. Então ele dizia que pelas experiências, quando alguém era sonâmbulo natural, provavelmente ela poderia ser sonâmbulo magnético, né? Poderia ser provocado, e a partir do momento que ela ia exercitando o magnético, que é o provocado, ela perdia essa do espontâneo de ficar o tempo todo caindo no sonambulismo, né? Então ele dizia que tinha como que provavelmente poderia controlar, e ele faz essa comparação do sonambulismo magnético natural com a mediunidade natural e voluntária. Ana, Oi. o Adilson traz um conceito da medicina sobre o sonambulismo, acrescentando o seguinte, que além da questão de falar, tem a questão da atividade muscular esquelética, quer dizer, você anda, se desloca, né? Sim, Tem casos isso. que dirigem carro, sai de casa, dirige, Isso, entendeu? Come. por isso que o conceito de sonambulismo vem de sono, mas ambulare, que é andar, né? Que é andar, que é fazer coisas como se tiver, porque o espírito fica preocupado, e isso realmente é muito perigoso. O espírito sair dirigindo, vai parar lá não sei aonde. Eu também vi, quando eu estava pesquisando sobre como é que a ciência vê o sonambulismo, fala muito sobre isso, gente, de pessoas terem quase escapado da morte porque estavam no meio da rua sonambulizando, não sei nem como é que fala isso, enfim. Aí o da Socorro eu falei, que é um sonho, essa experiência realmente é um sonho. Deixa eu ver. Essa aqui é a da Rosinha, que ela diz assim, ó. Tem um primo que quando era criança, ele era sonâmbulo. À medida que ele foi crescendo, foi ficando mais raros os episódios. É normal isso? É normal. Normalmente ocorre, a gente vê, o pessoal da medicina também faz esses relatos de que eles registram que geralmente, quando é mais criança, elas têm esses episódios. À medida que vai crescendo, vai perdendo o sonambulismo. E aí tinha algo parecido, A mas criança, inclusive... né? Sim, sobre a A criança, é isso que eu criança ia... tem mais facilidade, né? Mais Isso, é facilidade isso de que eu se ia pegar. emancipar. Deixa eu ver se eu acho. Eu não estou achando, mas a pergunta era essa. Se a criança, porque a curiosidade, porque quando é criança ocorre mais vezes, né? Exatamente porque quando você tem assim, né? Kardec, ele tem essa teoria que durante dos 0 aos 7 anos, ele tem essa facilidade da emancipação, ele ainda está como se estivesse fazendo essa transição do mundo espiritual para o encarnado. Então, não só o sonambulismo, mas os episódios de vidência, de sentir coisas, né? Que muitas crianças têm o chamado amigo imaginário, que às vezes não é imaginário, que é realmente um espírito, porque ele vê. Só que como muitos de nós não acreditamos, a gente acredita que... Aí a pessoa diz que é um amigo imaginário. Então tem essa questão da facilidade da emancipação da alma quando criança. O Rafael pergunta, quando o médium ostensivo vai dormir, ao repousar, ocorre a manifestação de um espírito. Isso ocorre por ele ser médium sonâmbulo, desculpa, gente, não coloquei para vocês, ou apenas falta o médium, mas menos sua mediunidade? Deixa eu ver se eu entendi. Essa questão, porque assim, quando o médium é médium, vai ser natural as coisas acontecerem para ele. O que vai mudar é como ele lida com a mediunidade dele, e vai melhorando, com certeza. Mas às vezes, dependendo do que está acontecendo... Assim, Kardec explica que quanto mais a gente tem conhecimento, melhor fica esse controle da mediunidade. Mas muitas vezes ocorrem fenômenos que é independente do que o médium esteja fazendo. Então a gente não tem como colocar uma coisa absoluta fechada, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá aqui.
Explique melhor no texto nesse parágrafo. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo, é assim dizer, dois seres que lhe representam dupla existência corpórea e espiritual. Ele se vê, uma vez que ele se emancipa, por exemplo, eu estou aqui, né, encarnada, eu estou aqui agora. Eu consigo me ver, consigo me perceber, né, eu consigo sentir. Quando eu me emancipo, digamos que eu sou sonâmbula, eu me emancipei. Até a Elânia colocou um exemplo da vida dela, que às vezes ela se emancipa e vê seu corpo na cama. Quando eu me emancipo, eu vejo o meu corpo corporal lá deitado na cama e eu consigo me ver aqui, como se eu estivesse fora do corpo. Então, ele vê você, o corpóreo e vê o espiritual, as duas existências, né? Não é que existem duas, é porque o corpo é um instrumento, mas na hora de explicar é como se eu me visse duas vezes, mas não é. Eu estou aqui em espírito, meu corpo está ali deitado na cama. E aí eu queria colocar uma coisa, já está acabando nosso tempo, que eu achei interessante. Esse capítulo 5 que o Francisco colocou aí, de Deleuze, ele é maravilhoso e ele tem algumas relações com a própria doutrina. A gente vê coisas que ele fala que é como se ele tivesse uma intuição das coisas do espírito que Kardec aborda. A gente ainda vai ver no próximo estudo, a gente vai pontuar sobre o êxtase. Kardec diz, o êxtase, ele fica tão desprendido que ele fica ligado por um fio e qualquer coisa pode desvincular o corpo do espírito. E Deleuze fala a mesma coisa, que é muito perigoso porque por qualquer coisa, por um fio, ele pode... Então, assim, é como se ele já tivesse uma intuição dessa questão do corpo e do espírito. Mas aí eu queria colocar uma das coisas que a gente já viu muito, né? A gente falou muito sobre a qualidade dos fluidos, sobre os fluidos que a gente está estudando. Tem um trecho que ele explica assim, ó. Deixa eu... Tá aqui. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. Então, o espírito se desprende do corpo, está muito mais... por estar emancipado, seu perispírito se irradia e o contato com os outros espíritos é muito mais fácil. Porque como é que se dá a comunicação quando está emancipado? Através do pensamento. Como é que o pensamento viaja, digamos assim, através de uma corrente fluídica? Então, esse contato com os espíritos é muito mais próximo. Por isso que, muitas vezes, o sonâmbulo pode se tornar médium, né? E trazer as comunicações dos espíritos. Aí, continuando, ele diz assim... O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada, porque é pelo pensamento. Ele o sente e o adivinha. Aí aqui é uma coisa que Deleuze também fala. Deleuze é um magnetizador clássico que a gente vai estudar depois, né? Só que Deleuze vem antes de Kardec. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, por assim dizer, se retraem, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. Então, quando a gente... Eu já estou colocando algumas coisas assim que é importante. Deleuze, quando ele está explicando sobre o magnetismo, ele dá essa orientação. Quando for, até no magnetismo, sem ser sonambulismo, já no magnetismo, ele pede que seja num lugar reservado, que só quem estejam ali sejam as pessoas que realmente acreditam, que têm simpatia, que não vão ficar jogando pensamentos ruins, porque ele acredita nessa força do pensamento que pode atrapalhar essa relação entre o magnetizador e o magnetizado. Quando ele vai falar do sonâmbulo, a mesma coisa. Ele diz que as pessoas que estiverem ali percebendo, vendo, se ficarem com essa incredulidade, com malevolência, com pensamentos ruins, elas não vão ajudar, podem piorar, assim, podem trazer perigo para a questão do magnetismo ou do sonambulismo, e aí causar um mal-estar e muitas vezes pode atrapalhar, ou seja, o magnetizado não consegue entrar em sono, não consegue entrar em relação magnética com o magnetizador,
ou depois que entra, pode ficar em crises de estresse, de nervosismo, de sentir e aí voltar. Então, ele vai colocar tudo isso. E aqui ele está dizendo a mesma coisa, Kardec. Olha o que ele diz. É o que torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Aí lembrando que a gente estudou sobre a qualidade dos fluidos, que a gente estudou sobre a atmosfera espiritual, essa importância que a gente pode sentir os fluidos de onde a gente estiver. Se eu, encarnado, já posso sentir, porque eu tenho um perispírito, e no mesmo tempo, o meu perispírito não está dentro de uma caixa, ele está o tempo todo se irradiando, e por isso que eu posso sentir a influência daquele ambiente, a influência de outra pessoa, a influência dos espíritos. Quando eu me emancipo do corpo, é pior ainda. Pior no sentido que eu sou mais sensível ainda. E aí eu vou... Gente, meu Deus, agora que eu me toquei. E aí eu vendo a Radinelli rir, o que é que tá acontecendo, meu Deus? Aí, eu emancipada, eu sou mais sensível ainda e eu vou sentir as pessoas, quem tá ali assistindo, quem tá emanando maus pensamentos, e isso vai atrapalhar. Então, o que eu quero deixar aqui é que a gente tem que tomar muito cuidado, depois de muitos estudos, quando a gente for fazer essas experiências, quem é que a gente está colocando ali, se é confiável, se não é. É assim, Deleuze é muito prudente, Kardec é muito prudente. Então, assim, é muito legal que eles mostrem aqui essa explicação por que os magnetizados podem sentir essas influências de quem está ao seu redor. Meu Deus, o outro, Cícero Magerlânio, estava em outro estudo, fazendo palestra e chega aqui do nada, tirando onda. Então, tá aí, ó, só para me dizer. Já tá chamando ele de sonâmbulo aí. Né? Oi. Ana, antes de encerrar, eu posso fazer uma indicação? Eu até comentei com vocês no início. É muito legal, porque a gente fala aí no sonambulismo e do atributo da alma, da emancipação da alma, mas para que serve tudo isso? Se a gente for falar no magnetismo, e se a gente for falar, né, que eu acho que a gente vai falar muito, muito sobre isso. Porque aí tem um caso da revista, depois eu dou já a indicação, que é da senhora Renault, e ela vai dizer, ela fala muitas outras coisas, faz definições e tudo, era uma sonâmbula muito lúcida, analfabeta, mas muito lúcida, e dava, né, receitas, né, e trabalhava muito com essa questão de médicas. Mas o que é interessante é que ela vai dizer que o sonâmbulo, ela vai nos chamar a atenção para a questão da superioridade real, o conceito que vai dizer. Porque a emancipação da alma também vai ter relação exatamente com a nossa imperfeição ou o nosso aprimoramento moral, né? No caso do sonâmbulo. Então, ela vai dizer que qualquer sonâmbulo, vou só resumir, vários sonâmbulos, eles podem ser interrogados, dar respostas, né? Uma coisa que está no seu bolso, ele pode dizer o que está lá dentro e tudo, né? Ele pode dar essas informações. Aí ela diz que isso não requer nenhuma superioridade real, nenhuma, porque é apenas o exercício da faculdade que o espírito possui, né? O espírito possui esse exercício que se manifesta nos sonâmbulos. Aí o que é importante ela dizer? O que vai requerer uma real superioridade é o emprego que podem fazer para o bem. Para que serve? Serve, é mais uma faculdade que você poderá utilizar para fazer o bem. É a consciência do bem e do mal. É conhecer Deus melhor do que os homens o conhecem. É poder dar conselhos aptos a fazer progredir no caminho do bem e da felicidade. Então, aí tem várias coisas, ela fala do fluido magnético, também é bem legal. Então, vocês olhem, é na Revista Espírita, de 1859, março de 1859, palestras familiares, né, de Além Túmulo, senhora Renault. Tem lá, a história dela é muito legal isso, porque para que serve, né? Deixa eu só fazer uma... A Socorro, eu não fui fazer coisa errada, não, porque eu tinha dito que muitas vezes a gente vai fazer coisa errada durante o sono. Não, eu até falei, eu não estou falando de ti, Socorro, é que às vezes a gente realmente esteve em lugares ruins. Mas a gente vai mesmo.
Por exemplo, eu já vi pessoas sonhando com festa, que estava na festa tal, não sei o quê. Já vi, tipo assim, ela vai para onde ela gosta realmente de ir, se é aquilo ali, as preocupações dela, os gostos dela, ela vai para onde o espírito que ela quer ir, ela vai. É isso que eu tô querendo dizer. E eu não tô falando porque festa nem é uma coisa errada, mas eu tô falando de sensações, de pendores que a gente acaba realizando no mundo espiritual, tá entendendo? Não, você não é o caso, eu só coloquei porque às vezes acontece. Eu entendi que você acabou indo para outro canto, para um mundo espiritual e você acha que foi inferior, eu entendo, né? Deixa eu falar aqui para a Fátima. Francisco, repete a referência que você deu da revista Espírita, que alguém perguntou, que você deu a dica. Agora tem que me lembrar, que eu fechei, peraí. A dualidade do homem provada pelo sonambulismo. Revista Certo. Espírita, 1863, julho. Pronto. E Fátima, o Senhor Deleuze não é de revista espírita. O Senhor Deleuze que a gente está falando, ele é um magnetizador clássico, é um livro, tá? Chamado Instruções Práticas do Magnetismo Animal, que depois a gente vai estudar, e o nome dele é Joseph François, alguma coisa Deleuze, eu não estou lembrando. Joseph Mas Philippe François Deleuze. Joseph François Deleuze, então é só isso mesmo, eu achei que era enorme. Então, ele é um magnetizador clássico, é um magnetizador que a gente tem como referência, porque Kardec tem ele como um espírito sábio, tem ele como um homem sábio. E a gente lê no livro, a gente percebe o quanto ele era prudente, o quanto ele era organizado, o quanto ele tinha um cuidado no magnetismo, né? Que é que tu já tá Sem querer rindo, causar Francisco. inveja, nós temos, eu e Deleuze, temos algo em comum. François. E sabia que tu ia dizer alguma coisa assim? É isso, gente. Olha, eu acho que eu não sei. Eu vi que muitos relatos foram parecidos, por isso que eu tentei ler alguns, que eu acho que contemplavam os outros, mas teve muitos relatos bons aqui, que é para vocês perceberem que é algo comum. Sonhos lúcidos, que eu digo lúcido é quando a gente consegue lembrar do sonho com detalhes, é muito comum, né? A gente vai perceber depois. Tem uma questão que eu ia falar. Eu vi aí que de pessoas assim, meus filhos são sonâmbulos, eu era sonâmbula, minha avó era sonâmbula. Isso ocorre porque como é uma organização, é da organização física, isso pode ser hereditário, passa de pai para filho. Então, é comum que passe, né? Porque tem a questão da organização física, tá? A mediunidade, não no caso do sonambulismo, mas, por exemplo, para ter mediunidade, você tem que ter uma organização física para isso. Para você sonâmbulo, você tem que ter uma organização física para isso, para começar. Então é isso, gente. Queria agradecer. Só vou lembrar de novo dos próximos estudos. Depois eu passo a palavra para o Francisco fazer a prece e depois a gente dá o tchau. E aí já trago umas perguntas, né? No próximo vem um cheio de perguntas que a gente vai tentar trabalhar em cima das perguntas de vocês. Então, amanhã, quarta-feira, às 19h30, Viagem Espírita, né? Pelo Facebook. Quinta-feira, a gente tem estudo e aplicação do magnetismo espiritual, o tema Poder Curativo do Magnetismo Espiritual. No sábado, tem tratamento espiritual, às 19h30, a Porta Estreita. E quinta-feira, só lembrando que quinta-feira é às 20 horas, tá bom? Um abraço, a gente agradece muito. Desculpa se a gente não conseguiu contemplar todas as perguntas, porque como vocês viram, o texto realmente é denso, mas aí a gente vai trabalhar um pouco mais na próxima semana. Francisco? Ok. Gente, hoje eu quero fazer um pedido. Que durante a prece, todos nós possamos vibrar por um bebê chamado Arthur Gabriel. É um neonatal, é um bebê que nasceu prematuro e pesa somente 750 gramas. E ele está na UTI neonatal porque ele contraiu o Covid. E aí eu queria que coubesse no coração de vocês um espaçozinho para que o Gabriel pudesse ser lembrado por todos nós.
Passamos pelos nossos parentes, por quem necessita, e o Gabriel é um daqueles que necessitam de ajuda. Então, eu convido a todos vocês a se recolherem intimamente, tentar se desligar da agitação, da ansiedade e buscar Jesus como símbolo da paz e como uma mão estendida sobre nós a nos oferecer ajuda para que nós possamos nos levantar, nos soerguer para continuarmos trilhando o caminho em busca da felicidade. Deus, Pai da vida, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Que não me falte, Senhor, a fé para o enfrentamento das minhas provas e das vicissitudes da vida. Que não me falte a esperança, Senhor, no porvir, na vida eterna. Que eu receba, Senhor Deus, dos teus ministros, o auxílio do meu anjo da guarda, a proteção, a companhia e a inspiração para que eu possa me voltar às práticas do bem e do amor ao próximo. Quero me encher do teu amor, Senhor, e poder dividir esse amor com todos aqueles que me são caros e todos aqueles que, mesmo sem o conhecer, necessitam e clamam por ajuda. Queremos pedir, Senhor Deus, por todas as pessoas que, por uma razão ou outra, se encontram em estado de atribulação psíquica. São pessoas entristecidas, melancólicas. São pessoas isoladas do mundo, sem ânimo. E muitas vezes com pensamento suicida. Restaura-lhe, Senhor, a vontade e a confiança em Deus. Também pedimos, Senhor Deus, por todos aqueles que carregam as chagas no corpo, a todos aqueles acometidos de câncer, Covid e tantas outras doenças que mazelam e maltratam o corpo, que ocasionam sofrimentos, dores e entristecimento. A essas pessoas, Senhor Deus, nós rogamos que vós possais derramar uma gota do teu bálsamo para aliviar as suas dores e para sustentá-las na fé. Hoje, Pai, lembramos em especial de um bebê, Arthur Gabriel, que se encontra hospitalizado em uma UTI neonatal. A ele, Senhor, rogamos que vós designais Dr. Demé, o médico, aquele que em vida se dedicou aos mais necessitados, não somente do pão material, mas da paz de espírito, da força e da fé.
que Arthur Gabriel, Senhor, possa ter o merecimento de receber em forma de luzes o teu bálsamo bendito. E que toda a UTI, nesse instante, Senhor, possa se encher da tua luz e do teu amor. Que Arthur Gabriel possa sentir a grandeza da tua mão que nesse instante recai sobre ele. Que a tua paz, que o teu amor possa permanecer com todos aqueles que clamam por ajuda, por todos aqueles que precisam e não pedem. Por todos os nossos irmãos, Senhor, nós rogamos o teu amparo. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Vamos dar tchau, gente, pro povo. Tchau, meu povo. É falta de tchau, vamos lá, né, Rose? Ei, gente, como todos os fenômenos, como Kardec sempre se referiu à questão da mediunidade para ser usada de forma consciente, para ser usada para o bem. Então, assim, é também o magnetismo, o sonambulismo, a gente não pensar em fazer por brincadeira ou por experiências frívolas. Então, assim, que seja direcionado ao bem, tá? Boa noite. E na próxima terça-feira a gente continua o texto e aí vocês já vão lendo muita coisa que foi dito, que foi repassado, e aí já chegam aqui mais afiados, né? Bom, boa noite, beijos. Boa noite. Senhora Rose. Boa noite. Já dei meu tchau, meus... Então, boa noite. as inspirações aí, fiquei com todos. Que nós possamos, em breve, estudar, se apropriar do conhecimento do sonambulismo e, quem sabe, utilizá-lo no magnetismo comprometido com o bem e com o amor ao próximo. Muita paz para vocês. É isso aí, gente. Olha os coraçãozinhos. Tá cheio. Gente, muito obrigada. A gente que agradece. A Juíze no Quarteto Fantástico. Muito obrigada por esses comentários. A gente que agradece demais. A gente é muito grato por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de estar estudando com vocês. Essa questão do estudo nos faz buscar, nos anima, né? A gente tem uma oportunidade de tentar ajudar ou passar um pouco daquilo que a gente está aprendendo, né? Então é isso. Muito, muito obrigado por estarem aqui conosco e até amanhã para quem vai para o curso de formação mediúnica, quem vai para o estudo da Revista Espírita e até mais. Um abraço, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.